Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 17. Nesse capítulo 17, Deus vai dar um enigma, uma parábola para Ezequiel, para ele contar para o povo de Jerusalém, para os exilados, o que ia acontecer. Então ele fala a respeito de dois reis, de duas águias que vão representar dois reis. Uma águia, a primeira águia vai representar o rei Nabucodonosor, e a segunda águia vai representar o rei Zedequias, que vai se revoltar contra o rei Nabucodonosor, vai procurar o rei do Egito, vai querer fazer aliança com o Egito, desobedecendo ao mandado de Deus, porque Deus queria que Zedequias continuasse sendo fiel ao rei Nabucodonosor, mesmo sendo ele estando sob o domínio de Nabucodonosor, mas Deus não queria que ele se revoltasse contra Nabucodonosor. Por quê? Porque senão essa revolta iria fazer com que Nabucodonosor invadisse novamente a Israel e levasse o restante cativo para a Babilônia. Então aqui Deus vai dar um enigma, e ele vai também falar da videira, que é a restauração, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a restauração de Israel e do seu povo. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, novamente estou aqui diante da tua palavra, Senhor, que o Senhor possa me dar a interpretação, que o Senhor me revele a respeito dessa palavra, que o Senhor me instrua, Pai, para eu poder falar a respeito dela. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Então a palavra de Deus vem assim, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas. Essa águia que Deus está se referindo aqui é o rei Nabucodonosor. Ele diz: uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano. Líbano aqui representa Jerusalém. E levou a ponta de um cedro, arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores. A deixou, versículo 5, tomou muda da terra e a plantou num campo fértil, tomou-a e pôs junto às muitas águas como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produziu ramos e lançava renovos. Ou seja, aqui Deus começa a falar essa parábola. Então a parábola começa com a imagem de uma grande águia que representa, no caso, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E essa águia, ela voa até o topo de um cedro e arranca o topo daquele cedro e arranca os seus ramos mais tenros de cima do cedro. E ele então leva esses ramos para uma terra de comércio e os planta em campo fértil. Ali esses ramos crescem e se tornam uma videira frutífera. Na verdade, essa parábola, ela mostra que a águia de grandes plumagem, de grandes asas, na verdade é o rei Nabucodonosor que vai levar os cativos de Jerusalém, de Israel, vai levar para a Babilônia. Mas só que essa águia, ela não vai derrotar ao contrário, ele representa aqui os filhos de Israel, os filhos de Jerusalém,
que são levados para a Babilônia, representando um cedro. É como se o rei Nabucodonosor tivesse pego aquele cedro e tivesse levado para plantar lá na Babilônia. Então é como se Deus tivesse, olha, ele, o rei Nabucodonosor, vai levar vocês e vocês vão para lá, mas vocês vão se tornar úteis. Lá vocês vão ser uma videira de pequena estatura, mas vocês não vão ser exterminados. Até Deus considera que o rei Nabucodonosor vai ser bom, porque ele vai cuidar daquele povo que ele leva para o país dele, no caso a Babilônia, mas ele não vai exterminar esses habitantes de Jerusalém, esses habitantes de Israel que são levados cativos para lá. Ele vai cuidar deles. Aí no versículo 7 diz assim: houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes, estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e dar frutos, e ser excelente videira. Essa daqui, essa outra águia que ele está falando, na verdade, ele está falando a respeito do rei Zedequias, que ficou reinando lá em Israel, ele ficou reinando lá em Jerusalém. Ou seja, quando da invasão de Nabucodonosor em Israel, então Nabucodonosor teve uma primeira leva de cativos, que foi na primeira leva levou Daniel, na segunda leva outra leva de cativos, é que nessa segunda leva veio Ezequiel, né, e outros moradores de Israel que foram levados cativos para a Babilônia. Inclusive Ezequiel está aqui pregando essa profecia, falando dessa profecia lá no exílio. Então aqui agora Deus está dizendo a respeito desse restante dessa leva que vão ser levados também novamente para a Babilônia, só que ele trata aqui agora dessa outra águia, se referindo ao rei Zedequias. E ele diz assim, no versículo 9, diz assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes, mas ainda plantada prosperará. Acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Ou seja, aqui ele está falando a respeito do que o rei Zedequias iria fazer, porque Zedequias ele seria julgado e punido por sua infidelidade. Por quê? Porque Zedequias ele ficou lá em Jerusalém, lá em Israel, como um rei colocado pelo rei Nabucodonosor, para que ele fosse fiel ao rei Nabucodonosor. Mas só que Zedequias, ele não faz o combinado. Ele se revolta contra o rei Nabucodonosor e vai procurar o rei do Egito. Então, por isso que Deus diz assim, que aqui fala, acaso prosperará ela? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto? Ou seja, essa águia vai fazer tudo errado. Ela vai se revoltar contra o rei Nabucodonosor e vai terminar de cortar aqueles ramos, aquela videira que estava lá em Israel. Versículo 11 diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Aqui Deus já estava prevendo, falando da profecia que o rei novamente, Nabucodonosor, iria voltar lá em Jerusalém, iria pegar o rei, iria levar de novo para o exílio.
Aí ele diz, e os levou consigo para a Babilônia, tomou um da estirpe real e fez aliança com ele, também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas guardando a sua aliança pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandasse cavalos e muita gente. Prosperará, escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Então aqui, Deus vai dar a profecia para o rei Zedequias, que estava lá em Jerusalém, reinando. Só que ele se revoltou contra o rei Nabucodonosor, porque o rei Nabucodonosor, quando ele invadiu uma segunda vez, que trouxe cativo uma segunda leva, é nessa segunda leva que ele deixa como rei lá em Jerusalém o rei Zedequias. Só que o rei Zedequias depois ele se revolta contra o rei da Babilônia e vai procurar aliança com o rei do Egito. Então, quando o rei Nabucodonosor sabe disso, então volta novamente para exterminar agora de vez a nação de Israel e levar agora cativo e preso o rei Zedequias, onde ele vai ser morto agora na Babilônia. Então aqui Deus já estava profetizando tudo o que ia acontecer. Isso mais ou menos uns 3 anos antes do que iria acontecer. Então, o que é que nós vemos aqui, né? Que nós temos que confiar, porque essa parábola que Deus está falando é uma advertência também assim para nós, porque assim como Zedequias, nós podemos ser tentados a buscar a nossa própria ajuda em vez de confiar plenamente em Deus, porque Zedequias ele não confiou em Deus. Deus tinha feito com que aquele rei Nabucodonosor, ele não trouxesse todos os habitantes de Jerusalém, todos os habitantes de Israel para a Babilônia. É tanto que ele deixou um rei lá. E o rei Zedequias, ele iria governar, mesmo sob o jugo, sob o poder do rei da Babilônia, mas a terra estava com um rei. Mas só que o rei Zedequias, ele não confiou em Deus, não pediu orientação a Deus, fez por sua própria conta e risco e foi buscar ajuda do rei do Egito. Então, ele não confiou em Deus. Isso é o que nós podemos ver, que nós temos que aprender a confiar plenamente em Deus, em todas as nossas decisões, a buscar sua vontade em todas as coisas. Que nós não deixemos de nos levar pelas tentações deste mundo, mas que sempre busquemos a sabedoria e orientação do Pai Celestial. É assim que Deus quer para a nossa vida. Então Deus estava aqui dando uma profecia do que iria acontecer com a nação de Israel, né? Aqui no versículo 18 diz assim: pois desprezou o juramento, violando a aliança feita, com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Ele estava falando sobre o rei Zedequias, né? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei que recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu sou o Senhor, eu disse. Então Deus está dizendo tudo o que ia acontecer com o rei Zedequias e com o restante do povo que estava lá em Jerusalém. Mas por causa da rebeldia do rei Zedequias, então ele colocou tudo a perder. E aí Deus diz que agora levá-lo-ei para a Babilônia.
E assim foi feito. A partir do versículo 22 diz: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então aqui nós estamos vendo a promessa de Deus de restaurar Israel. Ele diz que iria plantar, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Ou seja, Deus disse que ele mesmo, faria florescer um cedro e o plantaria no mais alto de Israel. Ou seja, esse cedro, né? Era Deus falando que iria replantar e restaurar o reino de Israel. Que esse reino ele iria produzir galhos e daria frutos e se tornaria um esplêndido cedro. Em vez de ser um peão nas mãos das nações vizinhas, Israel protegeria as nações vizinhas. Ou seja, o propósito de Deus aqui em restaurar Israel é revelar a sua glória, né? E o plano para Israel e para todas as nações. Ezequiel aqui nos diz que todas as árvores, elas saberão que ele é o Senhor. Então, a ascensão de Israel aqui, ao destaque, ele dizendo que iria plantar um cedro, que iria resplandecer, essa profecia ele estava falando sobre o cumprimento de Deus, né? Do Deus que viria, do Jesus que viria, do Messias que viria, do Jesus Cristo que viria, porque naquele tempo o reino de Deus ele iria governar o mundo. Então esse cedro que ele disse que iria replantar em Israel, ele está falando a respeito de Jesus Cristo, né? Que Jesus iria vir da terra de Israel, ele iria nascer ali, iria resplandecer por toda a terra. E ele diz: debaixo dele habitarão animais de toda sorte, à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Ou seja, o mundo inteiro, né, iria se aninhar debaixo dessa árvore que era Jesus. Era a profecia que Deus estava dando para Israel. Então, com essa promessa de restauração de Israel, nós vemos a fidelidade de Deus, que era uma prova de amor da sua fidelidade para com aquele povo, com o povo de Israel. Ele não apenas julga o pecado, mas também promete restaurar e redimir aqueles que o buscam. Nós vemos aqui no capítulo 17 de Ezequiel, que Deus, ele estava mandando uma profecia, né? Através de um enigma, através de uma parábola, comparando aqueles dois reis, o rei Nabucodonosor, como também o rei Zedequias, como duas águias, né? E no fim ele fala de uma videira, de uma planta que iria resplandecer na terra de Israel. Então nós vemos que nós temos que confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que ele tem um plano perfeito para a nossa vida e que seu amor por nós é eterno, que possamos seguir a Deus com todo o nosso coração e nos alegrarmos na nossa salvação. Era isso que Deus estava falando a respeito para aquele povo, porque ele estava dizendo, por causa da desobediência de um rei, que no caso foi o rei Zedequias, por causa da sua desobediência, então houve consequências com a invasão que Nabucodonosor fez em Israel, a Jerusalém, onde ele traz consigo o rei Zedequias para a Babilônia e também o restante do povo que tinha ficado
em Jerusalém, traz todo mundo para a Babilônia, mas Deus compara aquele povo que vai vir para a Babilônia como uma videira pequena, que embora em terra estranha, eles não iam desaparecer completamente. Deus ainda iria cuidar daquele povo, ali naquele lugar estranho, naquela terra estranha, sob o domínio de um rei, como Nabucodonosor, mas Deus estava no controle da vida deles, assim como Deus também está no controle da nossa vida. Então nós nunca podemos nos desanimar, nos desesperar com qualquer situação difícil na nossa vida, porque nós cremos que Deus está no controle da nossa vida e é Ele que está, que Ele vai adiante de nós, né? Assim como foi com o povo de Israel e com a volta deles para a nação de Israel, porque ele diz que assim como ele mandou como fosse um cedro, né? Ele diz assim na videira, ele diz assim diz o Senhor, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei lá em Israel, já prevendo a volta daquele povo que viria de novo lá da Babilônia novamente para habitar em Jerusalém. Então, o que nós vemos aqui no capítulo 17 é que nós temos que orar pela restauração em nossas vidas, assim como Deus prometeu restaurar Israel. Nós podemos orar também por restauração na nossa vida, na nossa família, em qualquer pessoa que possa também precisando de restauração, que nós possamos orar por pessoas que precisam serem restauradas, precisam serem novamente serem alinhadas com Deus. Muitas vezes pessoas não estão ainda andando nos caminhos do Senhor, ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então nós temos que orar por essas pessoas. É isso que a palavra de Deus hoje nos ensinou. Amém?